Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje connosco temos o senhor João Simão, courier de profissão. Até faz uma rima. Então, Sr. João, conte-me lá como é que você veio parar a esta profissão. Meu pai era corrieiro, era colchoeiro e albradeiro. E depois eu vim para cá, eu sou natural de Vila Franca, mas vim para cá com um ano. De maneira que fui para a escola e depois saí da escola com 11 anos. Fui trabalhar com o meu pai. O meu pai tinha ali a oficina, era oficina e loja. E tinha 2 empregados. De maneira que eu só aprendi a fazer foi correr-me. Foi reis, celas, reis, concertos. Naquela altura, cabeçadas, freios, quer dizer, tudo quando pertencia à cavalaria, eu fazia tudo. Cintos também, não era? Sim. Olha, e diga-me uma coisa, o senhor trabalhava mais na loja ou também trabalhava, por exemplo, no campo a fazer coisas do... Não, eu só trabalhava com o meu pai e só fazia coisas para cavalos. Tudo parte da pertença à cavalharia, eu fazia tudo. Mas fazia lá na loja? Na loja. Portanto, o senhor não ia, por exemplo, não ia tirar a medida a um cavalo? Quer dizer, pois, quando era preciso ir tirar umas medidas, eu ia tirar as medidas. Pronto. Ou seja, o senhor, no fundo, fazia uma sela à medida. Exatamente, pois. É? Mas normalmente era mais, por exemplo, uma sela. Fazia-se à medida do freguês. Se era forte, se era mais magro. Portanto, depois era uma cela, ou era 38, ou 40, ou 42, ou 44, conforme era a pessoa forte. Explique-me lá, que coisas... Portanto, o senhor fazia uma cela a partir do nada. Do nada. Pronto. Explique-me lá que partes... A tradicional cela portuguesa... A primeira coisa que tinha que se fazer era um vaso, que era em madeira. Tinha que se ter o vaso e depois era forrado com cabedal. Se fosse, por exemplo, uma cela, era com camurça. Levava um bocado de camurça e depois o resto era tudo em cabedal. Bom, e depois fazia-se as almofadas, que eram colchoadas. E nessa altura havia diferença de celas para senhoras e para senhores? Não, quer dizer, nós nunca fizemos... Havia celas que era a Amazona, mas nós nunca fizemos. Que era que tinha uma parte para as senhoras porem a encavalitar-se com a perna, mas nós nunca fizemos essas. Porque as senhoras montavam do lado, não é? Exatamente. Só os homens é que montavam, os homens é que montavam perna aberta, digamos assim, não é? Mas... E havia diferença, por exemplo, de estilos de cela? Não, quer dizer, havia os estilos de cela, falando em celas à portuguesa, era tudo igual. Ou era verdes, ou era castanhas, ou era pretas, quer dizer, conforme a cor, depois dos materiais. Mas o formato da cela... O formato era igual. A cela à portuguesa, a nossa cela à portuguesa é conhecida em toda a parte do mundo. Mas havia outros tipos de cela. Pois há celas que se chamam celas que não são celas, é selins. Pois há o selim à portuguesa também havia, que eram muito bons, e depois começou a aparecer os selins chineses, é que foi derrocada completa. E diga-me uma coisa, o senhor, quando fazia uma cela, o que é que importava? O cavaleiro ou o cavalo? Importava? Para o tamanho da cela? Era normalmente o cavaleiro. Porque o cavaleiro, se fosse magro, tinha que ser uma cela mais pequena. Se fosse maior, conforme começaram disse as medidas. Pois aquilo ajustava-se ao cavalo. Ajustava-se, exato. Depois é igual. Depois ajustar ao cavalo, depois já era igual. E diga-me uma coisa, assim, pensar, os arreios todos, por exemplo, a montar um cavalo, a cabeçada, as rédeas, isso era, em termos de horas de trabalho, o senhor tem ideia? Tenho. Quanto tempo é que era assim? Se for uma cabeçada à portuguesa, com rédeas,
normalmente à portuguesa era 2 pares de rédeas, eram umas falsas, que a gente chamava as falsas. E um dia dava para fazer uma cabeçada completa. Se for uma cela, já vale 3 dias. O selins era conforme também, mandava também mais ou menos a volta dos 3 dias também. Olha, e diga-me uma coisa, o senhor, para garantir uma qualidade no seu trabalho, também tinha que ter uma qualidade no produto. Exatamente. De onde é que vinha o couro que o senhor trabalhava? Nós comprávamos, o meu pai comprava, era nas Caldas da Rainha, uma loja que lá que fornecia cabedais, e lá é que comprávamos os materiais. E era quê? Vaca? Normalmente era vaca. Depois começou a aparecer uns cabedais de cromo, chama a gente o cromo, que era cabedais. Primeiro apareceu os cabedais que eram muito rijos, muito bons, que era de búfalo, peles de búfalo. E depois começou-se a fazer imitação. Quer dizer, com as mesmas características, mas de vaca, com as mesmas curtimentas, que era muito mais barato. Mas não durava era tanto, que aquilo era rijo, que aquilo de búfalo, aquilo durava uma vida. Qual é que é o segredo de uma boa pele? É a curtição? A curtimento é Curtimento. a alcanena é que fazia muito ainda há lá fábricas. Em Alcanena. Também chegámos lá a ir a comprar. E diga-me uma coisa, assim, tem assim alguma cela que o senhor se lembre, sei lá, algum momento de algum cavaleiro, alguma cela que você pensa assim, epá, esta cela Eu fui vendi, eu que olha, nós vendíamos muitas celas. Na altura, quando começou, houve uma altura que começou-se a vender muitas celas. Depois qualquer pessoa que tinha dinheiro, quer dizer, tinha posses, comprava uma cela. Portanto, para estar especificamente assim, pessoas, eu sei lá, eu vendi celas para todo lado, de maneira que não sei. não se consegue. Não. Não, às vezes podia não sei. Não, quer dizer, depois. Estou-me a lembrar assim, por exemplo, algum cavaleiro que tivesse lá de encomendar uma cela, por exemplo, para o dia da alternativa. Não, isso não. Não. Vendi muitas vezes celas a toureiros, mas não, chegavam lá à loja, viam e compravam. Olha, e diga-me uma coisa, o senhor teve ali a loja, portanto, já aquela onde o senhor esteve, a loja já era onde era a loja do seu pai? Sim, exatamente. Portanto, o senhor teve ali, quê? 50 anos? 70. 70 anos. Como é que o senhor, a partir dali da sua loja, viu a Zambuja evoluir? Eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, isto quando, no meu tempo, isto aqui a Zambuja era uma miséria, né? Isto é falava, a malta aqui ia para o campo e pronto, acabou-se. Vinha o inverno. E de alguma forma o tipo de trabalho que fazia variou também com o tempo? Variou. Então, depois variou. Bom, e depois a gente também vendia, quer dizer, na Zambuja, o que se vendia na Zambuja não era nada. Os agricultores, quer dizer, os lavradores, pouco compravam aqui. Compravam nas terras deles, a maior parte das terras não eram, os lavradores não eram de cá, não é? Nós tínhamos aí meia dúzia de lavradores ricos, mas eram de Almirim, eram de Piarce, eram de Chamusca. E nós vendíamos muito, íamos para mercados, feiras e mercados. Nós fazíamos, praticamente, a nossa vida era fabricar o artigo e depois ir vender aos mercados. E nessa altura que tipos de artigos é que... Vendia-se tudo. Vendia-se albardas, vendia-se cabrestos, atafais, cilhas, reis, os tais reis de carroça, havia reis acharratados, em que nós éramos os maestros dos reis acharratados, porque o rei acharratado é diferente do rei de carroça. Era um rei que dava, em vez de ser por carroça acharratada. E então era diferente. O
o selim era diferente, para o cavalo era diferente, era. Portanto, era assim o que é que fazia, e o outro era direito. Fabricámos muito. E para a agricultura também. Por Pois, exemplo, havendo animais no campo, era preciso haver arreios para os animais. pois, mas não para o Há bocado campo. estávamos ali a olhar para uma quenga, como é que- Uma canga. uma canga. Bom, também aquilo era para os bois. Ah, Também há cangas mais pequenas, que era para as mulas e para os burros, onde é que usava um molinho. Nós também, os correieiros também faziam molinhos. Não eram todos, mas, por exemplo, o meu pai fazia isso tudo. isso é o quê? O molinho era pôr no cachaço do coisa e depois pôr a canga. Ah, Ué, uma espécie de uma proteção. exatamente. Mas, portanto, nessas ligações que se fazia para os animais puxarem as ferramentas da agrícola, era preciso também Pois, haver... era também preciso, pois, era preciso, por exemplo, alguns, por exemplo, para lavrar, por exemplo, davam com um cavalo a lavrar e tinha uma colheira, que era pôr ao pescoço, já não era um molinho, era uma colheira puxada, que era para eles não aleijarem os peitos. Isso também vocês também faziam? Tudo isso era tudo feito para gente. E, portanto, o arreio, hoje normalmente a gente, o arreio completo era o arreio completo, portanto, a estrutura era a colheira, era a cabeçada e as rédeas. E depois, se fosse uma coisa sempre para a charreta, já era tirantes em cabedal, todos cozidos, já não era em ferro, porque normalmente os tirantes eram em ferro. Mas se fosse assim, pessoas que tenham assim mais coisa, era tirantes em cabedal. E era diferente, por exemplo, ser para mulas ou para burros e ser para bois? Era diferente. Era maior. Era Mas total- porque eram maiores ou era outro Não, tipo? é diferente. Os burros e os cavalos não têm nada a ver com os bois. Isso é totalmente diferente. Pois. Os bois não punham lá colheiras, nem cabeçadas, nem... Era meia bola e força. Pois. Era meia bola e força. Então, Sr. João, e diga-me lá uma coisa. Em termos da Zambuja, quando é que o senhor sentiu que se deixou de ter tanto trabalho para as alfaias agrícolas e passou a ter um trabalho mais da equitação, mais da... Epá, foi quando isto... Olha, eu vou lhe dizer, as vidas transformaram-se de uma maneira que... Porque antes era difícil. Nós vendíamos muito, mas os ganhos eram poucos. E então, quando veio para cá o Marcelo Caetano, que eu não sei nada de política, mas quando veio para cá, quando entrou o Marcelo Caetano, começou a haver muito trabalho. Muito trabalho, muito mesmo. Vendia-se. Vinha gente de todo lado comprar coisas aqui. Não era só nós, era toda a gente. E a maior parte do material ia lá para o norte. Já para a equitação? Para ou a equitação, e para a equitação e para trabalhar. Vendia-se muito. Houve uma altura que se vendia, sei lá, aquilo era... Olha, agora, em relação aqui na Zambuja, queria lhe perguntar uma coisa. Já pessoas têm aqui dito, e eu já aproveitar que o senhor tinha a loja também ali, havia rivalidade entre o Recio e a Palmela. Opa, terrível. Quem passasse de um lado para o outro era logo à paulada. Quanto lá... Ainda me lembro bem. Eu também Portanto, a malta, eu era receiro e os outros eram palmeirenses. De maneira que quando eles vinham da escola eu tinha que se pilar logo, já sabiam que havia... Mas porquê? Isso Não era... sei. Houve sempre uma rivalidade entre os receiros e os palmeirenses. Houve sempre. Mas não havia assim... Normalmente era de famílias, era mais antigas, porque havia a parte dos fuzeiros e aquela tinha muitos filhos, depois aquela malta, isso eram terríveis. Então depois você passou-se para o lado do inimigo. Depois eu passei para o lado do inimigo, às vezes andava lá a trolha com os gajos mais novos, da minha idade. Porque você depois tem a loja em Palmela, não é? Depois a gente teve a loja, a gente tinha a loja ali na rua Vítor Cordão, cá embaixo ao pé da Caixa Geral de Agrícola, a escola agrícola,
A Caixa Geral de Caixa Depósitos? Agrícola. Ah, Caixa... Da Caixa Agrícola, naquelas casinhas pequenas e lá tão velhas. Uhum. Foi aí é que o meu pai, quando veio, foi para o Rocio. Morava no Rocio e tinha lá uma loja. Depois saímos do Rocio, fomos para a rua, ali atrás, como é que chama aquilo? Não me lembro agora. Parece que eu não vivi ali tantos anos. Não me lembro agora de mente. Passou. E depois fomos então para aí. Porque o meu pai, a gente vivia ali, tinha a loja lá ao lado da Caixa Agrícola. Uhum. Depois é que mudámos. A gente mudou para ali, a gente ali teve até, eu tinha 10 anos, 9 anos, e depois é que, com 9 anos é que o meu pai foi lá para aquela loja. Uhum. Aquela já na rua Vítor Corda, já... Exatamente. Em frente ao Lago Pamela. Que agora não é rua Vítor Corda. Não, agora é. Pois. Agora é que é. Pois, antes a rua Vítor Corda não era a outra. Toda, pois. Que agora é metade é Engenheiro Muniz da Maia, depois é o Lar da Câmara, depois é que é a rua Vítor Corda. E portanto, se diz que havia essa rivalidade, havia. O senhor foi para o lado do inimigo. Pois então. Pois, tive E acolheram-no bem. Olharam, isso não. Lembra-se, por exemplo, foi ao seu lado que nasceu o GDA. Foi, ao lado da sua cima. Era por cima. Era por cima. E depois, mais tarde, é que foi para a travessa do Espenica. Ainda participou em alguma coisa também da... Não. Ia lá, era sócio, ia para lá todos os dias, mas não, nunca participei. Nunca foi atleta do GDA? Não, eu era, na altura era só trabalhar. Era andar para trabalhar. Eu fui considerado o miúdo mais rápido que Zé correndo. Você ainda queira saber os metros. Portanto, os arreios têm muitas peças cozidas e é tudo à mão. Às vezes o meu pai dizia assim: este gajo não sei onde é que vai buscar força. Os meus empregados punham-se a cozer, por exemplo, aquilo daqueles tempos. Por exemplo, punha-se um rei completo para mim, para eu cozer. E punha-se outro para o empregado. E eu dizia assim: olha, tens 2 horas de avanço. O meu pai às vezes chateava-se comigo. E cozer? Desculpe interromper. À mão? À mão. Era tudo à mão. Há máquinas... À mão e com coisas grossas que era preciso. Por isso é que eu tenho aqui as mãos que... Agora, ultimamente, já não tinha força. Que aquilo tem que se punha as talas. Depois... Era com força nas pernas e fazer força nos braços para cozer. Olha, e às vezes quando o cabedal era rijo, então... E ele perguntar isso. Havia algum truque, por exemplo, para amaciar o... Não. Aquilo quando as pelas eram rijas, tínhamos que gramar aquilo. Às vezes até suávamos. Não havia cá creme, um cremezinho. Não, aquilo não se podia pôr, depois as agulhas não passavam. Não havia cá nenhuma mesinha. Então, uma coisa por graça, uma das últimas vezes, eu fui sempre um gajo que trabalhava muito rápido, mas não trabalhava muitas horas. Como era patrão, por exemplo, os empregados iam para lá às 8 horas, eu na minha incomodada ia às 9, coisa tal. Mas quando era eu ia ao almoço, eu nunca ia logo trabalhar. Ia para o café, era o Café São José, ia lá ao bilhar, eu gostava muito de jogar ao bilhar. De maneira que estava lá, às vezes estava lá até às 3 horas, às vezes a gente tinha obra que era para acabar, para levar para as feiras, e depois às vezes dizia assim: o meu pai, é para este queijo, cá mais bem, tem isto tudo para fazer, pai, e tal. Chegava, dizia: tens sempre a mesma coisa, tens aí tanta coisa para fazer. E disse: calma, o trabalho é para mim, não é para ti. Numa ocasião, ele diz-me assim para mim: João, tenho uma encomenda de 6 guiseiras. Guiseiras é para pôr nos cavalos com guizos. Aquilo tem 85 centímetros de comprimento, que depois é cozido de um lado e do outro. Faz-se os buracos,
metes as campainhas não, os guizos, e depois metes uns arames por dentro para eles não cair. E diz-me assim, olha, tenho uma encomenda de seis guiseiras para me levar-los para Santarém e ver se tu fazes isso. Bem, então, é 6. Amanhã não mexi nada daquilo. Fui ao almoço, diz ele assim, olha que são 6 guiseiras. Eu disse, está bem, então eu é que as tenho que fazer. Eu fui lá para o café, esqueci-me dos guiseiros, assim, e tal. Eu fui e já era, tem que ir embora, Pumba. Aí o papai começou a ralhar comigo. Isto é que deixa estar, eu ainda acabo o material primeiro, que os empregados acabam o trabalho que eles têm para fazer. Isto às vezes parece impossível, mas é verdade. Eu fiz 6 guiseiras em 4 horas. São a guiseira à mão com um pontinho miudinho, são 1,60 m cada uma. E depois furá-las, e depois aquilo era recortadas, deixava-se, quer dizer, na largura do guizo, era, por exemplo, tinha 4 centímetros. E depois deixávamos mais 1 centímetro de cada lado, que é para depois fazermos os recortes para aquilo ficar muito bonito. De maneira que o gajo, quando eu veio aqui, diz, não posso dizer nada, Eu fiz assim aqui era muito rápido, uma coisa fiz as contas por alto, foi à volta de 10 metros de cozedura. Era muito rápido. Eu nem sei como é que eu conseguia. A malta inteira admirava-se. Como é que eu... Olha, e diga-me uma coisa, daquilo que o senhor foi observando, o que é que o senhor acha que a Zambuja tinha que hoje já não tem? Sim. Pelo menos amizades, isso, famílias e tudo, a gente antes era uma família, não é? Isto a gente conhecia-se todos. Hoje não conhecemos ninguém. A gente passa aí na Zambuja, conhece alguém. Os meus vizinhos não os conheço, que vivem ali a casa ao pé de mim. A malta fecha-se em casa, né? É totalmente diferente. Olha, o que é que o senhor tem saudades da Zambuja? Saudades. Tenho saudades das minhas grandes paradas que eu fazia naquilo meu, lá na propriedade, que todos os sábados e domingos fazia uma bruta figueira e assava que houvesse, mas normalmente era frango, era chouriço, era toucinho, e tinha lá uma adega, e convidava conforme a malta, mas aquilo nunca era menos 10, 12, 14, 20, todos sábados e domingos. E vai comer aquela gente toda com prazer enorme. Era comer e beber. Tinha lá uma tertúlia mandei fazer 12 barris para pôr tudo à volta, todos iguais, mais estreitos e mais altos, mais barrigudos. Enchia aquilo de vinho e depois, quando era o sábado e o domingo, dava aquilo a toda a gente. Era o meu prazer que eu tinha. Olha, Matar um porco, tinha lá um pinheiro muito grande, que era o pinheiro mais alto que havia aí. Deixar o porco estendido de sexta para sábado, para começarmos a desbastar. Olha, e diga-me uma coisa. Nós, de alguma forma, a ideia destas conversas é deixarmos guardado estas memórias vivas destas pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a Zambuja ser o que é hoje. Mas o tempo continua. Continua, pois. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar era que conselho é que o senhor gostava de deixar ao azambujense da manhã? Hoje os zambujenses da Zambuja, os azambujenses da Zambuja são poucos. Ninguém é de cá. Então,
A minha vizinhança, por exemplo, ali não é ninguém dá zambuja. Venho cá para baixo, para a vila, não vejo ninguém dá zambuja. Epá, não sei, aconselho. Não sei. Eu também não posso ser muito explícito, porque eu também só sou feito trabalhar. Conheço muita coisa, vivi muita coisa, mas não sei, gente. Conselhos da moda. É difícil. É difícil. As vidas hoje transformaram-se de tal maneira. Não sei. Olha, eu quero lhe agradecer muito a ter disponibilidade para vir aqui conversar connosco. Não. Mas não o queria deixar ir embora sem lhe oferecer um presente. Muito Tenho obrigado. aqui uma caixinha de bolachas. Muito obrigado. Que são os zambujitos. São umas bolachas com sabor a tomate que a Muito Junta de obrigado. Freguesia promove. E obrigado. é uma forma simpática de lhe exatamente, agradecer obrigado. a sua presença. Muito obrigado pelo mas- seu testemunho. Já deixaram de gravar. Não, pode, diga. Porque a minha vida não é só aí. Então, mas conte-me. A minha vida é só aí. Eu depois, aos 28 anos, deixei de ser correio. Foi? Foi. O meu sogro tinha uma oficina de mecânica, que era a única que havia na Zambuja, com 20 e tal empregados. O meu sogro adoeceu, de uma trombose, e deu uma sociedade, a um rapaz de Aveiras de Baixo. E depois ele começou a dirigir aquilo tudo. Estou a mentir. O meu sogro só deu sociedade depois de estar doente. E depois, ele depois é que ele deu uma trombose. Quando deu por ele, estava falido. Devia dinheiro por todo lado. Ele depois começou a vender bicicletas da SAS, lembra-se? Bicicletas a motor e não sei o quê. Pôs aí malta toda a andar de bicicleta a motor, a pagar letras de 180 escudos. Os gajos não pagavam, o meu sogro era sacador. Até que o meu sogro viu-se perdido e disse-me assim para mim: "Oh, João, pá, tu não percebes nada daquilo, pá, mas tens que me auxiliar. Tens que ir para lá a tomar conta daquilo, porque o Carlos deu-me cabo da vida." E digo assim: sei quê, mas eu não percebo nada daquilo. Mas vais para lá para o escritório e orientas aquilo. Bom, e então ia para lá os pratos, orientar aquilo e tal, e coisa, lá com aquela malta toda a trabalhar. E até que depois disse ao meu pai: isto não é vida para mim, andar aqui e ali. Eu venho cá, ia sempre lá todos os dias falar com o meu pai, alguma coisa que eu fosse preciso ajudar. E vou lá vou ver se consigo salvar. De maneira que fui por lá, e de maneira que digo assim: isto só é uma hipótese. Havia aí os tipos que recebiam letras, que era o Sr. Ambrósio, e vinha às letras para pagar, eles não pagavam, ele devolvia. O meu sogro era muito amigo do Banco Nacional de Menino, do gerente de Vila Franca, que cá não havia. E então o senhor se chamava Seco. E então o senhor, como era muito amigo do meu sogro, sabia que ele era um trabalhador nato, que era de maneira que foi aguentando as letras, aguentando, mas aquilo estava aquilo, antes punham as letras no contencioso, que era para depois ir buscar os bens. Eu fui por lá e tal, e fui saber ao banco o que é que se devia. Fui lá sempre, eu conhecia, porque eu desde miúdo tinha uma conta minha no Ultramarino. Fui lá ao Sou Seco e tal, para o João e tal, estou sogro que está muito mal, pá. Não sei quanto e tal. Que agora que fiquei a tomar conta da oficina e tal. E eu vou pagando isso conforme você vai aguentando as letras, que eu conforme vou arranjando dinheiro, vou
vou pagando as letras, tantas dívidas que devia no banco. De maneira que tive a sorte, fez a variante. Você não quer saber, tinha lá para trabalho, porque eu era muito amigo do encarregado, do Emílio Gomes, que fez a variante toda. E então aquilo era trabalho todos os dias. Ele tinha uma parga de máquinas, aquilo você nem quer saber. E depois pagava 15 em 15 dias. Punha-se a fatura, 15 em 15 dias, tinha aquele dinheirinho todo, e eu ia pagar. Até que durou 2 anos, paguei aquilo tudo. Quer dizer, eu fiquei, na altura, parece mentira, em letras eram 600 contos. Era muito dinheiro. Aquilo era, a gente está a falar... Agora ainda é? Pois, é? Mas 600 contos naquela altura era uma fortuna. Era uma fortuna, pá. Mas paguei tudo a todos. Até que depois o rapaz que lá estava, isto é um episódio, o rapaz que lá estava, claro, eles deixei logo dele mandar, quem manda aqui sou eu. E nós tínhamos 3 carros. O meu sogro tinha-lhe comprado um Citroën para ele ir para Aveiras de Baixo, que ele morava na Aveiras de Baixo, que era o Carlos de Travessa. E ele foi para casa, chegou a casa, foi pôr gasolina, acendeu o carro, ardeu todo ali. Você não se lembra, a bomba de gasolina era ali em frente da caixa de depósitos. Ainda me lembro da bondade. Lembra-se. E então ardeu. Nós tínhamos uma furgoneta, que era para o pessoal ir para trabalhar, para o campo, arranjar motores. Pediu uma furgoneta, incendiou, foi pôr gasol na coisa e incendiou aquilo tudo, ardeu. Na mesma semana, ele tinha levado uma V5, lembra-se das V5, bicicletas a motor, que era tipo de gilera. Estampou, partiu aquilo tudo. Nós, como tu sabes, dinheiro, havia muita malta que devia dinheiro, havíamos dinheiro ali do Benfica de Ribatejo, malta do campo. Os tomateiros, os moloeiros, hoje já não se faz melão, mas naquele tempo fazia-se. Depois os arranjos e tudo, eles só quando recebiam no fim da campanha é que pagavam. Iam para Segal só pagava em novembro, de maneira que quando chegou a novembro, digo assim, Carlos, a gente está a precisar de dinheiro, temos que ir ter com a malta a ver se a malta dá algum dinheiro, se eles já receberam. Assim foi. E fui comprar, eu andava com o carro do meu pai tinha um Opel Cadete, e eu, para não estragar o carro do meu pai, fui comprar um carro, um Fiat 1100, à Rua do Oviedo. Fomos lá e tal, e aquela malta tinha recebi uma mexida de massa. E chovia torrencialmente. Fui mais ele conhecia as pessoas. E cheguei e diz ele assim, João, empresta-me o carro. Então tu andas com um azar desses, coisa e tal. Vai lá, leva lá o carro. Estava em casa, a ideia de dar o dinheiro ao meu sogro, que coitado, ele já não mandava nada, mas para ele ficar contente. E passado, eram 11 horas, lembra-se do Karloff? Quem? Aparece-me o Karloff bater lá ao portão. João, então o Carlos, se não morreu, estampou-se contra uma árvore. E então, ele levou o carro, estampou-se ali, antes de chegar lá a Aveiras de Baixo, naquela reta, está aquelas árvores todas, trancou-se, partiu o carro ao meio e ficou lá encavado. Vinha o Sr. Costa, lembra-se do Sr. Costa, tinha ali o café lá no lar da Câmara, cá ao cantinho. Não lembra-se do Sr. Costa, era o dono daquilo. Não se lembra. Já nasceu desse tempo. Pois. Ou ainda nasceu desse tempo. Pois. E ia a passar com o táxi, ele tinha um táxi, ia a passar com o táxi e viu aquele coisa, foi ver, chamou a ambulância e tudo e tal. Quando eu cheguei já não vi nada. Foi lá o carro partido ao meio. Tracado na Pronto,
ele foi para o hospital. Foi para o hospital e nunca mais apareceu ninguém, né? Eu nem fui vê-lo, danado estava eu ainda tinha ficado ainda mais outra vez, quer dizer, já tinha ficado sem armas nenhumas. E aquilo que eu precisava de saber, muitas coisas que aparecia, ele é que me tinha de dizer. Aparecia pessoas a pedir dinheiro. Pô, o Carlos, não sei quem, não era o Joaquim Serralheiro, era o Carlos. Eu vou pagando, e fui pagando a um tipo que vendia peças. Estava lá uma quantidade de recibos e de faturas, e assim, mas não era uma nem duas, era centenas de coisas daquelas. Ó João, tu estás a tomar conta disso, o Carlos, eu deixei os recibos, mas ele não me paga. Digo assim, então vou-te pagando isso a pouco e pouco. E vês cá todas as semanas eu resto sempre 2 ou 3 recibos. Quando eu vou descobrir, ele estava a receber aquilo que ele já tinha pago. Não, quer dizer, não era um recibo ou 2 que ele deixasse, mas era de 40 ou 50 recibos. Ele não deixava lá, sem ele pagar. Mas e então o meu sogro tinha, quer dizer, de hoje em diante você nunca mais assina nada sem eu estar presente. Ou assina ou não assina, mas eu é que digo. De maneira que você não assina absolutamente nada. Bom, o Carlos foi para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria. Foi para o Hospital de Santa Maria, teve lá 6 meses, 7, até que lhe deram alta para... Mas era preciso dar alga, mas era preciso pagar, ou ficar um fiador. Ele veio, eu não estava, tinha ido comprar peças para Santarém, e ele chegou, enganou o meu sogro. Você assina aqui um papelinho só para eu sair do hospital. O meu sogro assinou. Passado 15 dias, uma conta para pagar naquele tempo, 80 contos. Tinha parado 15 dias para pagar 80 contos. 80 contos, onde é que vou buscar? Então, mas eu não arranjo mais dinheiro, que é para andar sempre à procura destas coisas. Bom, tenho que ir ao hospital. Fui ao hospital, falar com o diretor, que era para pedir ordem e tal. Lá me apareceu para abrir o gabinete, um tipo já sentado, parecia um matelão, assim, bem trocado, uma careta, não sei quanto. Olha, eu venho propor ao hospital 10 contos por mês, para pagar isso, porque eu, neste momento o meu sogro não pode pagar. Bem, o homem, depois de discutir comigo e tratar mal, tratou-me mesmo mal. É verdade, tratou-me mesmo mal. Bom, lá aceitou para eu pagar 10 contos por mês. Quando o homem sai, por tempo de rir, depois eu não vou rir ao pé do homem. O homem sai lá da cadeira, era um anão. Verdade. Era um anão. Eu acho que era aí 1 metro. Nem, era tão pequenino, tão pequenino. Era só o tronco. Eu me digo, tu este gajo já me tempo aqui. Temos aqui a ofender, então. De maneira que isto é a história da minha vida. Mas tenho muitas histórias. E salvou a empresa. Eu salvei a empresa. Salvou a firma. Não quer ver nada a ninguém. Depois, ultimamente, deixei aquilo de espaço. Não fiz de espaço nenhum. Quando depois deu o 25 de Abril, eu tinha o trabalho todo da Câmara. Eles davam um trabalho todo no cartaz, ao Nicolau. E a malta ia para lá e tal. Mas depois começaram, como isto aqui era a oficina, e então eu comecei a fazer o trabalho todo para a Câmara. E então, mas aquilo era na hora, antes a Câmara só tinha carros velhos. E a malta a aprender, ia para lá era a aprender. E maneira que partiam aquilo tudo, não é? Maneira que meu trabalho, eu tinha que deixar de fazer trabalhos, outros trabalhos, lá os trabalhos para estar a servir a Câmara. Quando eu podia pôr mais gente, depois podia falhar. De maneira que a Câmara, numa altura, isto é a política, que eu nunca fui político, nem serei nunca político, nem quero saber isso para nada. Nada. Tentaram eu filiar, na altura, era António José Rodrigues o presidente, tentaram eu ser filiado no Partido Comunista. Eu fui sempre da direita, isto é falar com fraqueza,
Mas uma direita que não vou ao lado, nunca fui um bicho, nunca fui nada, nunca quis ser bicho para nada. Só sei é trabalhar. E sério. Cumpri com os meus deveres. E de maneira que tiraram o meu trabalho. Aliciaram o mecânico principal, o chefe da oficina, para ir para a Câmara. Porque ele estava feito já aos trabalhos das maquinarias todas, e então ofereceram-no aquilo que eu não podia dar, mas ele pirou-se. No mesmo mês, ou antes do fim do mês, para receber o ordenado. Disse: olha, João, pague-me o ordenado, que eu vou-me embora. Então, mas isto vai ser embora. Vou para a Câmara. Bem. A Câmara, o que é que fez? Tirou-me o trabalho todo, e não pagava. Porque a Câmara hoje, não sei se paga, mas deve pagar. A Câmara era, por exemplo, todos os meses punha as faturas. Porque não ia pôr uma fatura todos os dias. Juntava-se com requisições todas e levava lá para a Câmara para... De maneira que aquilo, às vezes, pagavam uma fatura, não era logo. Por exemplo, uma fatura estava lá já há 2 anos, pagavam uma fatura que eu meti agora, uma faturazita pequena, mas as traseiras, as estavam atrasadas, nunca mais pagavam. E então, naquele tempo, deviam 1.500 contos. E o Estado, numa altura, autorizou eles a passarem umas declarações de dívida. A gente ia ao banco com uma letra, mas eles não assinavam. E eles passavam uma declaração de dívida, dizer: declaro que devo fulanos e tal, e que no prazo de 90 dias ou amortizamos ou pagamos. Claro que devemos tanto. Nós metíamos ao banco uma letra, e com aquele papel, mas aquilo não dizia nada, aquilo nem era só para dizer que o banco, quer dizer, eles emprestavam o dinheiro, era a mim, eu era o responsável. Uhum. Bom, quando foi uma altura, deram-me o trabalho todo e tal, eu digo assim: pronto, agora isto agora vai para mal, está mal. E então, ainda tinha lá na altura 11 empregados. Digo assim: agora vai estar mal. Tenho que ir. Ia lá pedir dinheiro. Nada, não havia dinheiro. Vencia-se a letra, vinham com 10 contos para pagar uma letra de 1.500 contos. Os juros eram 80 contos. Porque na altura os juros estavam 28%, 30%. De maneira que um dia cheguei lá, já estava a pensar em acabar com a oficina, ou dar a oficina para os empregados. Deixava lá tudo, assim fiz. Cheguei lá: olha, a letra vê-se amanhã. Como é que está isto do dinheiro? Não há dinheiro. Estava lá a Maria Adelaide, não sei se você se lembra. A Maria Adelaide. E... João, paga coisa tal. Não, olha, você vai lá dizer ao presidente, era António José Rodrigues, que lá estava, que era de Manique, você vai lá dizer a ele, ou arranja-me dinheiro para pagar a letra, ou vocês já saem daqui. Ele sabe quem é, os 5 que me fizeram mal, porque vocês fizeram-me tão mal, e agora não me pagam, pelo menos paguem-me aquilo que me devem. Porque já me deviam 1.500 contos da letra, que eu era o responsável, e 1.500 contos de juros. Pois, desses juros não pagavam eles. Bom, olha, aquilo foi lá uma zaragata na Câmara, a Maria Adelaide pôs fervura, porque lá na Câmara toda a gente era minha amiga, eu sou amigo de toda a gente. Eu não tenho mal nem com ninguém. Toda a gente, para mim, é boa. Comunistas, socialistas, PPDs, trabalhadores, drogados. Eu não me interessa isso por nada. Eu dou um bem com toda a gente. Ela veio lá, João, a gente amanhã vai-lhe arranjar, vamos-lhe arranjar metade do dinheiro, e depois, ao fim do mês, num outro mês, pagamos-lhe o resto. Mas fiz o proforma, tal, não queria era o dinheiro todo. Arranjaram metade do dinheiro
e metade do dinheiro de juros. E depois, no fim do mês, o mês a seguir, fui lá 2 dias antes, como é que é? Tu vê o dinheirinho todo, menos. Lembra-se, o Sobreira, lembra-se do Sobreira. Sim. A mulher dele estava lá, é que estava entregue às contas. Ela morreu há pouco tempo. E diz, oh, João, isto é tanta fatura, mas nós não temos, não encontro as faturas todas, isto também vou descaminho, porque estão faturas de 10 anos, pá. Anda para aqui, isto anda para aqui, não pagam, pá, depois eu cheguei. Agora falta 60 contos na conta dos 1.500 contos. Falta 60 contos. Sabe o que é que ele disse? Vocês deem-me o dinheiro que vocês querem, que eu não posso olhar mais para vocês. E deram-me menos, quer dizer, ainda paguei 60 contos para eles me pagarem. Eles ficaram a dizer. Era que é assim, pá, isto é. Sr. João, obrigado. Nada. Muito obrigado por ter vindo aqui contar-nos essas histórias. Olha, então, se fosse o jogo, estava aqui, estava amanhã de manhã. Mas estava um bocadinho difícil de engrenar. Mas agora para o fim... Quando eu era criança, 16, 17 anos, trabalhava que nem um burro. Eu ia daqui para Torres Vedras com uma carroça e com um cavalo vender. A chover torrencialmente. E frio, às vezes no inverno. Sabe como é que eu aquecia as mãos? As minhas mãos já não são grandes. Naquele tempo ainda eram mais pequenas. Era nas ventas do cavalo. Nas subidas. Aquilo é que me sabia bem. Ir ao lado do cavalo e aquecer as mãos. Não era aquecedor. Passei muito. Eu vivo bem. Eu nunca tive, felizmente, meu pai viveu sempre bem, mas trabalhávamos. Meu pai não trabalhou nato. Um homem com uma força. E não era um homenzão. Não era um homenzão, mas era um homem com poder. E uma ocasião, vou contar uma coisinha assim. Vocês estão com pressa. Meu pai via os copos. Era um trabalhador, mas via. Juntava-se naquela altura, né? O Tony Lourenço, o pai do João Lourenço, o Adriano Felineiro, a gente vivia todos ao lado. E era o Piparote, que era o barbeiro, aquilo era ali, a gente estávamos todos ali e conversávamos sempre. E então, meu pai foi para a adega do Sr. Humberto, nos copos, mais eles, depois do almoço. E o Tony Lourenço era muito opinioso, como é o João. Você conhece bem o João. Uhum. Mas o pai ainda era um bocadinho mais opinioso que ele. Aquilo que ele dissesse era... E de maneira foram por lá, e o Sr. Humberto estava lá com uma cartola de 120 litros e diz assim: está aí essa malta toda, peguem-me no barril, que é para pôr aqui em cima. E diz o meu pai assim: mas o quê? É preciso estes homens todos para pôr o barril aí em cima. Então, pegou no barril e foi lá pôr. Vai o Tony Lourenço e o Adriano Felineiro e diz assim: tens a mania, pá, tens força, que é um burro. Bom, daqui a bocado pego nos dois, um que traço de um lado e o traço do outro, e ando com vocês a passear. Pega no Tony Lourenço, assim, com coisa, e pega no Adriano e andou a passear com eles. E o Tony Lourenço teve uma quantidade de falar com o meu pai. Era muito orgulhoso. Era dizer, estes gajos, pá. O meu pai tinha uma bola de fazer as albardas. Havia uma bola da guerra. E aquilo tinha assim um sítio, era mais chato, mas era redonda. Mas era uma bola que pesava 8 quilos. E então aquilo era para pôr na albarda. Quando estava estendida, punham aquilo para ficar, partir mais a coisa. Uhum. E então aquilo às vezes havia apostas. O meu pai pegava na bola, com a ponta dos dedos, e levantava aquilo 10 vezes, com 8 quilos. 10, 20, era o calhaço. E havia ali a malta
Aquilo antes era o celeiro estrico em frente à loja. Era o celeiro onde é que punham os estricos. E onde tinha ali os carregadores, o João Tripe, o Bispo, não sei o quê e tal. E então eles eram em sacas. Pagavam nada, aquela malta de antes era para fazer força de sacos, para as coxas sozinhos e tal. E o pai dizia assim, tenho aqui uma coisa boa para vocês pensar, não é? Meu pai fazia aquilo e eles é que não eram capazes. E o pai depois, para o fim, dizia assim, ainda faço outra coisa. Meta a mão por baixo e só com a pontinha dos dedos pego nisso. Você está a ver uma força que o meu pai tinha. Era um homem santo. Eu tenho muita pena dela. Eu hoje dizia assim, só tenho pena de ter o poder do meu pai. Sr. João, muito obrigado. Agora mais uma que é tão pequenina. Vá. Um empregado começa a chatear, chamado João Pinto. Lembra-se de João Pinto? Sim. Bem, era o nosso empregado. E ele tinha assim um nariz assim, quando era mais novo, tinha assim um nariz, não, era muito mais velho, mas era um rapaz. Mas tinha aí uns 18 anos quando foi lá para o meu pai aprender o ofício. E chegou ao meu pai, e o pai disse, ô rapazete, tratou mal, quer dizer, respondeu mal ao meu pai. Disse, ô rapazete, mas que é que teu confiança para me estás a tratar mal? O meu pai pega assim para a coisa, chegou à porta, mandou contra a porta do celeiro e um batendo. Pegou nele, pum! Diz ele assim, lá bater este gajo. Muito obrigado, como viram, foi uma conversa ótima e vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam, subscrevam o canal. Próximo episódio, quinta-feira às 19h. Muito obrigado. Gigante.